O Capriotti está com a gente, né? Está. Nosso querido Ricardo Capriotti, felizmente conosco aqui no Bora Brasil, para voltarmos a falar do Campeonato Paulista, hein? O Paulistão, que está suspenso aqui no nosso estado, os jogos não podem acontecer aqui. A Federação Paulista de Futebol inicialmente tentou mandar alguns jogos lá para o Rio de Janeiro, os cariocas não aceitaram, inicialmente falando. Logo depois houve uma tentativa em Minas Gerais, com uma negativa também. Só que agora voltaram a pedir lá para o Rio de Janeiro para que pelo menos 3 jogos do Campeonato Paulista acontecessem por lá. Resultado, Capriotti, teremos jogos do Campeonato Paulista lá no Rio de Janeiro, é isso mesmo, Capri? Boa tarde. Tudo bem, Joel? Boa tarde a você, boa tarde, Aninha, Oi, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui no Bora Brasil. Olha, se eu te disser que é fato que vai ter jogo do Campeonato Paulista, eu corro o risco de daqui a alguns minutos voltar e ter que desmentir isso tudo. Mas agora, nesse momento, às 2h55, 2h55, sim, nós vamos ter jogo esta noite em Volta Redonda, Mirassol contra o Corinthians, às 21 horas. E amanhã também pelo Campeonato Paulista, às 21h30, jogo entre Palmeiras e São Bento. Esses 2 jogos estão marcados, estão confirmados. A federação gostaria de fazer outros jogos em Volta Redonda, mas não foi possível, porque o prefeito aparentemente tomou uma dura do governador do estado, que não estava sabendo da realização dessas partidas e proibiu os jogos em Volta Redonda. Como já estavam marcados, o prefeito argumentou com o governador: olha, a federação está fazendo uma doação aqui pra gente, são 10 leitos de UTI, então vai ser importante para a cidade, vamos manter esses jogos, depois acabou. Então depois de amanhã não tem mais jogos em Volta Redonda. Porém, a Federação Paulista de Futebol é insaciável, está tentando de todas as maneiras aí colocar jogos no Rio de Janeiro. E a última informação de agora a pouquinho, de alguns minutos, é de que Santos e Ponte Preta, que deveriam também jogar amanhã em Volta Redonda, esse jogo está sendo negociado para acontecer em São Januário, na quinta-feira, às 9h30 da noite. Isso ainda não é confirmado, não está certo, mas há essa possibilidade de Santos e Ponte jogarem na quinta-feira, às 9h30, em São Januário. E tem também, na sexta-feira, esse jogo iria acontecer em Volta Redonda. Essa partida aconteceria em Volta Redonda entre Corinthians e Retrô pela Copa do Brasil. Como o governador proibiu os jogos lá em Volta Redonda, o que é que a CBF está fazendo? Está tirando de Volta Redonda e levando para Saquarema, onde aparentemente o governador não tem ingerência. Então esse jogo do Corinthians pela Copa do Brasil na sexta-feira está marcado, foi marcado há pouco também pela CBF, para sexta-feira, 21h30, em Saquarema, Copa do Brasil. Agora é o seguinte, isso é tudo em tese, porque está mudando tão rapidamente que daqui a pouco esse jogo pode cair também. Então o que acontece, esse é o cenário desse momento, desse instante, e que pode sofrer alterações. Mas o futebol brasileiro está tentando sobreviver em meio à pandemia, viu, Joel e Ana? Ou se impor, né? Porque a gente tem essas medidas para suspender os jogos não à toa. Elas estão acontecendo por um motivo real, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo. Em São Paulo a situação está um pouco pior agora, mas a gente tem visto os 2 estados se inverterem numa posição de quem está com menos leitos, quem está numa situação pior da pandemia. Agora, os jogadores estão em que situação, ô Capri? Eles já viajaram para o Rio, estão esperando? O que as delegações estão fazendo até agora? Ah, certamente. Essa é uma noite, grande né? confusão, viu, Aninha? Essa é uma confusão enorme, porque o São Bento, por exemplo, o São Bento estava programado para viajar ontem para a Volta Redonda, porque jogaria hoje, teríamos uma rodada dupla. Aí os jogadores já estavam praticamente embarcando no ônibus que ia levá-los ao aeroporto, aí veio a informação, ó, pode descer, não tem mais jogo amanhã. Então esqueçam aí que não teremos jogo na terça-feira. Aí hoje o São Bento está indo para o Rio de Janeiro para jogar amanhã à noite. Os jogadores do Corinthians foram informados ontem que iriam jogar hoje às 9 da noite contra o Mirassol. Então é assim, não é? Uma situação atípica, uma situação que nunca nós passamos por isso no futebol brasileiro e que está todo mundo tendo que se adaptar, inclusive os jogadores. Tudo para poder entregar jogos, entregar um campeonato que tem aí as suas cotas vendidas, não é? Que tem aí os seus contratos assinados e que por isso mesmo precisa ser entregue, por isso esse desespero dos dirigentes brasileiros em encontrar um estádio, um lugar que possa receber qualquer partida de futebol. Entendido então, Capri. É como você disse, essas decisões elas podem cair a qualquer momento, né? E não deixaria a gente surpreso, com certeza, né? Distante disso.
Caprizão, aquele abraço pra você, meu irmãozinho. Valeu, Capri. Valeu, Joel. Abração pra você. Um beijo, Aninha. Bom cuida aí, encerramento meu aí de Bora Brasil. Vocês também, hein? Vocês também, porque acompanhei hoje o Bora Brasil. Ouvi o Dr. Marcos Boulos. Infelizmente, nossa situação é bem delicada. A gente precisa ficar muito atento a todas as medidas de prevenção. Valeu, gente. E ficaremos com certeza. Um Valeu, grande abraço Capri. pra você.